Bom dia a todos, bem-vindos. Iniciando nesta manhã, o segundo dia do evento, o 5º Encontro Espírita pela Paz, cujo tema esse ano é Não há caminho para a paz é o caminho. Nas palavras do diretor do Movimento em Defesa da Vida, do Núcleo Assistencial Ramatiz, Adão Barros, o Encontro Espírita pela Paz tem por objetivo promover, por meio de palestras e reflexões, a união em torno do ideal espírita, a favor da paz mundial, enfatizando a transformação interior como um elemento fundamental para a construção da paz que almejamos ver no nosso mundo. Para aqueles, os convidados do nosso evento, que ainda não têm conhecimento acerca das atividades da nossa casa, informamos que o Núcleo Assistencial Ramatiz, Movimento em Defesa da Vida, é uma entidade sem fins lucrativos de cunho espiritualista e assistencialista. O MDV, o NAR, foi criado com o objetivo de prestar assistência à população em situação de vulnerabilidade social do bairro Jardim Noroeste. Tem por função não apenas dar suporte material aos necessitados, mas também a realização de tratamentos e orientação espiritual. Além disso, mantém projetos sociais como a alfabetização de jovens e adultos, o acompanhamento escolar, também suporte às gestantes e aos nutris, promove, como é a tradição da casa, de todas as casas espíritas, a sopa fraterna mensalmente. Além disso, tem por objetivo também, em destaque, a divulgação de conhecimento e a elevação espiritual de todos os irmãos que procuram a nossa casa. A quem interessar ter maiores conhecimentos acerca das nossas atividades, pode ser acessado o site ramatiz.movimentoemdefesadavida.org.br. Agora, dando início, propriamente dito, às nossas atividades de hoje, como é costume das casas espiritualistas, das casas espíritas, nós teremos a abertura, inicialmente, com uma prece. Prece essa que será proferida pelo Adão Barros, que é o diretor do Núcleo Assistencial Ramatiz. E logo em seguida, seremos agraciados também com uma atividade cultural, que é a apresentação da cantora espírita Rosana Lopes. Um bom evento para todos. Bom dia a todos. Após essa recepção que nos foi feita, vamos entrar em oração mais uma vez, antecedendo as palestras desta manhã e da tarde deste sábado, sobre aspectos tão importantes em relação à paz interior. Mais uma vez, elevamos os pensamentos à fonte maior da vida, a Deus Pai Criador, e a sua expressão mais pura que nos foi entregue, Jesus. Senhor, abençoa-nos mais uma vez neste dia, onde levamos adiante sob teu amparo e dos teus emissários da vida maior, uma iniciativa singela de paz e de alegria nos corações. E a paz, que é como o sol que brilha em nossas consciências, como a presença de Deus, possa dissipar as sombras das nossas angústias, das nossas dores e preocupações, possa irradiar-se de nós durante este evento, por todo o nosso planeta escola, amparando os que estão nesse instante em sofrimentos e aflições, questionando o porquê das lutas enfrentadas neste período. Rogamos a vós que abençoe-nos mais uma vez com a sua presença, amparando aqueles que irão ministrar estas palestras tão importantes, que elas despertem em nós a consciência real de que somos a tua paz, que somos uma presença de paz, mas que devemos transformarmos em instrumento dela para aqueles que nos buscam e que estão em sofrimento. Que a vossa paz e o vosso amor possam nos conduzir hoje e sempre, assim seja.
Ok. A música Mediunidade. De minha autoria. Minha força vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. Um Pai que não me cobra, um Pai que não me ofende, um Deus que edifica, que me cura e me levanta, me mostra o caminho da justiça e da verdade, só me traz felicidade. Que Deus maravilhoso. Se eu confio, Ele me prova. Se eu perdoo, Ele sorri. Se eu choro, Ele consola. Deus sabe a minha dor, resolve os meus problemas, me ampara com amor, me dá paciência e plena serenidade. Resumindo tudo isso, chama-se mediunidade. Me dá paciência e plena serenidade. Resumindo tudo isso, chama-se mediunidade. Mediunidade. Gratidão. Após essa agradável apresentação musical, vamos agora convidar para proferir a primeira palestra do dia a palestrante Cris Oshiro, que vai nos brindar com o tema Como podemos acessar a paz diante das adversidades que enfrentamos? Cris Oshiro é psicóloga e escritora. Autora do livro Amar é Decisão, Transformando Adversidades em Superação. É mestre em Reiki, facilitadora de constelação familiar sistêmica, idealizadora da Om Terapia, psicologia e terapias complementares. Uma boa palestra a todos. Bom dia, nessa manhã, iniciando o segundo dia do Encontro pela Paz, com a explanação do dia de ontem, e nós sabemos que hoje fica tudo gravado, então quem não pôde ver, com certeza, pode procurar. E com as contribuições que nós teremos no decorrer do dia, coube a mim, quando recebi o convite, falar um pouquinho sobre a parte da psicologia e da espiritualidade. E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode acessar a paz nesse período que estamos passando. Nós já sabíamos, né, quantos de nós sentíamos os avisos da transição planetária. Então, a gente encontra quantas brincadeiras em relação a 2019 e que não imaginávamos que 2020 seria assim. Mas eu digo que, na verdade, eu tive muitos contatos, muitos pacientes, atendimentos, que já no ano passado era como quando nós temos a revoada dos passarinhos numa floresta, dos animais, que fica tudo mais inquieto, como se a gente sentisse o tremor, a instabilidade, e que tinha algo por vir.
E de fato veio. Pelo menos aonde eu pude perceber, muitos se sentiram preparados para o momento de agora. Muitos que a gente imaginava que poderia surtar, sofrer, depressões profundas, nós vimos que teve uma grande melhora. Todos os casos? Não, mas a grande maioria dos que eu acompanhei sentiu esse abalo. Os médiums sentiam. E quando eu digo médiums, e todas as vezes que eu falar essa palavra aqui, eu gostaria que todos aqueles que estivessem ouvindo percebessem em relação à mediunidade sobre essa sensibilidade que muitas vezes nós desconhecemos, em qualquer religião. Então, por mais que nós estejamos falando no Encontro Espírita pela Paz, hoje o Espiritismo é algo que eu ainda estudo, acompanho, estou no meio de pessoas nesse encontro que sabem, caminham muito mais do que eu. O que eu conhecia era o catolicismo, era a psicologia, a psicanálise de Freud, não era nem Jung, que hoje o nosso querido Divaldo traz, né, como um intercâmbio de Joana de Ângeles, a psicanálise de Jung, que aceitava um pouquinho desse caminho. A minha linha era Freud. E hoje eu digo que eu dou as mãos ali no consultório de Kardec com Freud. E esse entendimento ajuda muito na compreensão também para os profissionais da psicologia, da medicina, daquilo que nós desconhecemos. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos grandes nomes da neurologia, dos estudos espíritas realizados em universidade, Dr. Orlando Nubor Facuri, a quem envio também meu abraço. Como é importante para todos nós, acadêmicos, cientistas, acrescentar ao nosso trabalho esse conhecimento. Nós, psicólogos, nunca imaginávamos que seríamos tão solicitados, tão prontamente, da forma como foi, quebrando muitas vezes os protocolos complicados para o atendimento online e tornando acessível esse meio. Então, por mais que às vezes eu pareça nova e a tecnologia seja uma coisa dessa geração, é uma novidade para todos nós o que nós estamos fazendo agora. E aqueles de nós que podemos adaptar, olha que maravilha, porque podemos estar em todos os lugares, como os médiums, os espíritas, os espíritos, os católicos, os evangélicos, das filosofias orientais, todos nós precisamos fazer o que Cristo trouxe nas palavras dele à época dos discípulos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Amai ao próximo como a si mesmo, e agora estamos com os nossos próximos. Fizemos o regresso para dentro dos nossos lares, convivendo com o mais próximo. Muitas vezes, quantos de nós buscávamos no trabalho, daí o termo workaholic, a fuga do lar. Quantas vezes, até mesmo no trabalho da caridade, num contrassenso da lógica, íamos para os nossos irmãos mais carentes, necessitados, doávamos o nosso trabalho, mas muitas vezes tínhamos dificuldade em nossos lares. Então, vivemos para presenciar o aprendizado deste tempo, a convivência. Mesmo a internet, que vinha sendo utilizada de uma forma tão subaproveitada, hoje ganhou uma nova conotação. Então, são bênçãos para um momento tão importante. Quando eu refletia no tema somos o abrigo da paz, e a grande pergunta que a gente recebe sempre é como acessar a paz dentro de nós em meio a tantas adversidades? Como nós podemos trazer para essa morada, para aqueles com os quais nós convivemos, essa paz? Então,
Quantos de nós, refletindo juntos, precisávamos estar na nossa casa de oração, centro espírita, nos templos, nas igrejas, junto aos nossos companheiros, para dar passividade, né? Fazer fluir a nossa energia, para fazer as nossas orações. Precisávamos muitas vezes que o pastor estivesse nos atendendo. Eu conheço e convivo com pessoas de todas as religiões. Então, hoje, morre o dirigente do centro, morre o pastor, morre a funcionária da nossa casa, o nosso parente mais próximo, talvez nós mesmos. Por que o medo? Nós estamos na era da ansiedade. A angústia é vivermos presos ao passado. A quanto do passado nos machuca e assola nossa alma. E a ansiedade é nos projetarmos e viver no futuro, pré-ocupados. Quando nós estamos pré-ocupados, nós com certeza não estamos ocupados. Eu gosto muito das metáforas, dos ditados. Mente vazia, já se diz, oficina e morada de quem é. Todos sabem o ditado. Quando a gente traz ainda a programação neurolinguística, né, os estudos que vão trazer a força da palavra, então mesmo na ciência, as nossas crenças, na religião, a palavra tem poder, porque tudo aquilo que a gente pensa, materializa. A fonte de todas as misérias para o homem não é a morte, senão o medo da morte. E já se dizia, naquela época, 4 a.C., pouquinho depois, 50 depois de Cristo, e vamos permear um pouco antes de Cristo, depois de Cristo, com os filósofos. E hoje o que me vinha na cabeça eram as frases dos filósofos do estoicismo, não vou entrar em detalhes, Sêneca e Epíteto, com 2 frases. Sêneca: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Epíteto: o que inquieta o homem não são as coisas, senão as opiniões a respeito das coisas. As coisas são muito mais como as percebemos do que nossa percepção de fato. Quando a gente começa a imaginar que já naquela época, que precedia as palavras do Cristo, estes homens, Sêneca foi o preceptor, o orientador de Nero. Imagina que desafio para aquele que convivia no meio da riqueza ter que adaptar-se e encaminhar aquele homem. Trocou, inclusive, informações com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que foi Saulo, este homem que nos inspira, porque o maior perseguidor dos cristãos tornou-se ele mesmo, quando cego, o grande precursor, o que levou a palavra. Então, enquanto os discípulos que receberam o batismo do Espírito Santo, no medo, acuados, vamos nos imaginar, eles estavam fechados em casa juntos, Cristo não estava mais ali. E diante do medo, eles receberam o batismo do Espírito Santo e saíram a profetizar, a proferir as suas falas, e atendendo todas as pessoas da casa do caminho, não adoeciam. E se adoeciam, transpunham a doença, porque sem medo abraçavam o seu propósito. Então, mesmo doentes, se curavam, internalizando o Cristo em si. Paulo, quando os conhece, cego em Damasco, torna-se também perseguido não só pelos seus, mas também pelos próprios discípulos do Cristo, por não ser compreendido. Mas imaginemos, aquele que matou os nossos familiares, temos que acolher dentro do nosso ninho. Quantos de nós consegue abrir o nosso lar para acolher os nossos irmãos? E olhe lá, talvez até os nossos inimigos. Temos aí a bênção do esquecimento e muitas vezes carregamos em nossos braços aquele que um dia nos ceifou a vida, levou o ser amado, né? Inimigos do passado, talvez. Então, por que ficar voltando nas memórias, quando podemos internalizar e entender
que com aqueles que convivemos temos a grande oportunidade do aprendizado. A fonte de todas as misérias, então, para o homem não é a morte, senão o medo da morte. Quando nós atendemos os nossos pacientes, nossos clientes, às vezes os nossos familiares, nossos irmãos na comunidade, nós podemos perceber que o que nos domina muitas vezes é o medo. Quantos de nós nos vemos diante de uma fraqueza que desconhecíamos? Será que por ter esse conhecimento todo, que nem é muito, da psicologia, da vida após a morte, com todas as comprovações, eu, Cris, enquanto mãe, não temo perder um filho? Com certeza, vou descobrir isso, especialmente diante da ocasião. A gente não gosta nem de parar para pensar, então a gente não pensa. E quando estivermos lá, que talvez não seja nem a nossa fé que seja testada, mas a força do desconhecido, é onde digo para todos os que conheço, estejam ali para me abraçar, não sei qual vai ser a minha reação. Chico, quando estava num voo, né, num avião, que começa a ter me fugiu o termo, da oscilação no voo, e começa o avião a trepidar, a balançar, e todos começam a gritar, ele começa a gritar também, e onde ele mesmo conta que Emmanuel se faz presente ao lado dele, pergunta por que ele está gritando, ele diz que está com medo da morte, né? E é onde eles chegam ali no consenso que se vai morrer, que morra com classe. Então Chico, com muita leveza, nos passa essa fragilidade do ser humano que somos nós. Quando nós podemos olhar para as nossas fragilidades, nós sabemos que também podemos ter medo. E está tudo bem. O que nós não podemos, mas também se quisermos é uma escolha, é nos deixar dominar por este medo. É muitas vezes viver o medo muito antes que ele aconteça. Ou seja, nós nos preocupamos com o que pode vir a acontecer. Eu me surpreendi na noite anterior, eu acordei, e no meio de uma dor, de um processo que a gente às vezes não sabe se é de saúde, é espiritual, eu chorava como quem estivesse morrendo, e não sabia se deveria ir ao hospital ou não, estava medicada, mas o fato é que eu acordei chorando, com calafrios, como se tivesse febre, enfim. Quando eu me vi, estava com medo de morrer, e de repente eu pensei, as preces não funcionavam, o reiki não funcionava, autopasse não funcionava, nada funcionava. E aí eu me vi diante de um medo que eu não sabia o que era. E aí eu serenei a mente. E serenando a mente, eu pude acessar o meu estado normal e meditar. Quando nós acessamos o ponto que nosso irmão Adão sempre fala, e eu utilizo isso como um recurso terapêutico, quando nós acessamos o centro da nossa alma e podemos olhar ligeiramente para o alto, para cima, como se voltássemos para dentro, sem forçar os nossos olhos, é quase que instantâneo nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso eu, e tomar posse de nós mesmos. Então, muito provavelmente, dormindo, eu me conectei com algo que nem sabia. Quantas vezes estamos auxiliando irmãos desencarnando, irmãos que estão chorando porque perderam alguém. Quantos relatam que mudam o seu estado do nada, no decorrer do seu dia? Psicólogos mesmo, que atendendo seus pacientes, tantas dores durante o dia, de repente, eu atendo muitos psicólogos, converso com muitos, e às vezes no final do dia não percebe a carga que muitas vezes absorveu do outro. E às vezes imaginamos que precisamos estar diante de alguém que possa auxiliar. Hoje nós temos que acessar cada vez mais rápido, e talvez isso seja um convite da espiritualidade para a nova era que nós já adentramos, de nos autorresponsabilizar pela nossa melhora e de quem caminha conosco. Quantas pessoas muitas vezes fazem infinitas práticas de perdão, verbalizam, muitos meditam por horas também,
Mas assim que saem da sua prática, nós somos desafiados. É como quando nós terminarmos esse momento. Se vamos para o trânsito e recebemos uma fechada de alguém no trânsito, ou se assim que saímos de uma palestra que tanto nos acrescenta, ou mesmo vem um filho para nos tirar desse estado de meditação, ali mesmo somos desafiados. É a segunda vez que eu gravo. Na primeira vez, gravei 55 minutos. E quando fui ver, estava ali o aviso da câmera que só gravou 5 minutos. Nós somos desafiados, porque aí quando vieram para me socorrer, eu já comecei a rir. Que eu falei, bom, se eu falei sobre paz, e agora eu me exalto, o meu desafio, o meu aprendizado já está aqui. E ali, eu posso dizer que foi teste. Alguns vão dizer porque eu sou testado, mas na verdade são oportunidades. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar é com a palavra ressignificar. Ressignifique todas as coisas, tudo aquilo que acontece na sua vida. Já se diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, porque as coisas que nos acontecem são circunstâncias, são inevitáveis. Como nós vamos reagir é uma opção. Quando eu tive que escrever um livro para falar sobre amor, no momento de luto, eu não sentia aquele amor, mas era a intuição que me vinha. E eu queria falar sobre amor. E eu chorava muitas vezes porque não sentia aquele amor da perda dos meus pais. Eu escrevi sobre amar. A decisão de amar. Amar é uma decisão. Viver é uma decisão. Sofrer também é. Parece fácil quando nós falamos. E eu digo para todos, não é. Não idealize nem mesmo aquele que você tem como uma grande referência espiritual. Todos nós somos humanos. Porque se você coloca a expectativa em mim, no outro que vai falar, naquele que você admira, no companheiro, na companheira, no filho, qual a chance de se frustrar quando perceber que o outro às vezes erra, é humano, tem as suas falhas, e tão mais fácil fica trazer o Cristo como ídolo, mas ao mesmo tempo, quando ele é crucificado, ser aquele que muitas vezes atira a pedra. Quantos fizeram isso com o próprio Cristo, com todo esse amor que ele irradia e compartilhou? E não foi nem com a melhor das intenções, foi simplesmente fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Porque quando nós temos intenção, muitas vezes, nós somos subjugados pelo nosso próprio ego. Já se diz que nós estamos, e os mentores trazem isso, temos gravado na página deste núcleo de assistência de Ramatiz, que estamos na era do despertar da consciência, é o que mais se fala. Nós precisamos despertar a nossa consciência, mas quantos de nós, e às vezes até terapeutas, nos consideramos despertos, livres muitas vezes alguns falam, daqueles que são amarrados ainda às religiões, apegados, e muitas vezes incorrendo no erro do julgamento. Porque nas religiões, nos templos, nos centros, nós praticamos a caridade, o bem, é o amor na prática. E como bem diz na oração de São Francisco de Assis, que eu também utilizo isso de forma terapêutica, é dando que se recebe. Porque quando nós só queremos receber, nós nos tornamos um poço, um vazio tão profundo que nada preenche. Quantas pessoas procuram pela alma gêmea, pela cara metade, pela metade da laranja, querendo sempre a completude. Quando não encontra no outro, no parceiro amoroso, talvez, busca num filho. Busca muitas vezes até mesmo na prática da caridade. Nós nos esquecemos do amor o tempo todo. E não é quando o outro nos aponta um erro, é quando nós percebemos
que estamos julgando o nosso irmão, buscando saber o que é certo, o que é errado. Então, nesse tempo de pandemia, de crise mundial, de guerra invisível, porque o que nós temos, o nosso recurso de todas as eras, é que alguém invadiria talvez o nosso lar, e eu preciso pegar uma arma e defender a minha família, um território. Nós não tínhamos no nosso HD, nos nossos arquivos, o que nós estamos vivendo hoje. Os nossos filhos terão, os nossos netos terão. E tudo isso que nós estamos passando determina o que será das próximas gerações. E como será maravilhoso se nós só pudermos ter o encontro com a felicidade, com a paz. Então, vamos à definição de felicidade. Olha como é simples, né? Uma vez que as nossas emoções, elas são destrutivas quando nós temos erros de julgamento. E o poder da palavra ocorre, felicidade, pela Wikipédia, simples, é onde todo mundo busca hoje respostas no Google. Então, eu não fui em nenhuma filosofia, fui onde todos nós buscamos a nossa bula hoje, que é no Google. Pode ser definida por um momento, e aí eu já sublinho do momento, em que a percepção, também é um assinalo, de um conjunto de sentimentos prazerosos. Então, felicidade pode ser definida por um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Quantas vezes nós não percebemos momentos? Porque eu ser feliz, eu poder fazer a soma dos momentos aonde eu sentir a felicidade, eu ter a percepção da soma dos momentos felizes. É um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. É um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos, desde o contentamento até a alegria intensa e ao júbilo. Felicidade ainda é definida como bem-estar emocional ou paz interior. É sobre o que nós falamos. E aí parece uma utopia alcançar a felicidade. Os filósofos estoicos colocam muitas vezes que desejo, aquele que carrega o desejo, está distante da felicidade. Uma das frases que eu gosto desde os meus 10 anos de idade, que li num livro de um autor, o livro se chamava Amor, e o autor é Léo Buscaglia. Ele dava aula de amor há muitos anos, já nos Estados Unidos. Ele coloca uma frase de Buda: quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. Diz que na caixa de Pandora, quando abre, que era proibido abrir o que estava ali, dos males do mundo que ficou ali dentro, fechado, para que não saísse, era a esperança. Nós muitas vezes não entendemos as palavras. Não entendemos palavras como, por exemplo, a submissão da mulher que é trazida na Bíblia. E muitas vezes é submeter-se ao papel. E aí não vem masculino, feminino, homem, mulher. É o equilíbrio que os orientais trazem como yin e yang. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é compreender o significado de algumas palavras, em que contextos elas são utilizadas, e parar de brigar, muitas vezes, com as nossas crenças, com o nosso sistema, aquilo que nós carregamos. E quando nós podemos entender a ordem, o equilíbrio, na energia, na complementaridade, e buscarmos dessa forma a completude, nós podemos caminhar em direção à plenitude. Uma das questões que os filósofos, os religiosos, sempre buscam responder: que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena? Quando nós buscamos a palavra plenitude, ela também já traz um peso de que algo tem que ser perfeito. Então, esperança não é expectativa, plenitude não é perfeição.
Eu posso não ter todas as coisas, nem material, nem mesmo psíquica, emocional, todo o equilíbrio que eu gostaria de ter. Mas a partir do momento que eu consigo me permitir aceitar como eu sou, eu tenho condições de melhorar daqui para frente. Nós, quando trabalhamos, por exemplo, com a psicologia positiva, né, e mesmo a psicologia positiva, junto com a psicanálise, que pode ter um entendimento mais profundo de todos os fatos, né, ou com a parte reencarnacionista, entendendo todas as questões de vidas passadas, nós não precisamos ficar no passado, nós podemos ter uma compreensão daqui para frente. Então, quando nós podemos ressignificar tudo aquilo que nos acontece, nós podemos dar um colorido a alguma coisa que é preto e branco. É assim que a nossa mente funciona. Então, quando vamos entrar no processo de meditação e podemos, por exemplo, junto com a orientação que nós damos para o nosso cérebro, eu não preciso tocar este ponto, mas a partir do momento que eu faço este movimento, eu posso me permitir pensar também onde é que eu quero chegar, visualizar o meu estado. E não preciso ficar focando nisso a partir daí. Mas quando a gente olha para como queremos estar, nós não precisamos mais pensar em como não estamos. A felicidade depende, até certo ponto, das condições externas, mas principalmente das nossas atitudes mentais. Mude seus pensamentos. Se desejar mudar as circunstâncias da sua vida, frase de Yogananda. Quando eu fui conhecer um pouquinho sobre como era a vida dos gurus, dos mestres, eu não compreendia dessa forma que hoje eu vejo. Então, observando não só as meditações, o satsang, mas também lendo a autobiografia de um yogi, que é aquele ser que coloca ali de uma forma tão bonita as suas dificuldades na escola, como filho, como discípulo, seus questionamentos, e como ele leva isso para o Ocidente, e faz ali um casamento da filosofia oriental com tudo aquilo que os cristãos conhecem a partir do Cristo, nós podemos ter uma compreensão muito maior de que todos estão falando a mesma coisa. E mesmo esses seres, humanos como nós, que passaram por aqui, no planeta Terra, tiveram as suas dificuldades, as suas dores, os seus questionamentos. Esses somos nós. No nosso dia a dia, os psicólogos, os pastores, padres, médiuns. Assim, nós não precisamos, por exemplo, questionar um adoecimento de padres com aquilo que a gente, às vezes, muitas vezes a gente julga no nosso familiar, que é a depressão. Alguns filósofos trazem, alguns estudiosos, alguns estudiosos trazem, muitas vezes, como se nós precisamos ter toda uma estrutura emocional, uma personalidade forte, para que nós saibamos como caminhar nesta vida sem grandes abalos. Concordo. Mas o que a gente observa também, e é muito importante prestar atenção nisso, há um tipo de pessoas que tem uma sensibilidade extrema, e aí não vou falar só para defender, por exemplo, como boa pisciana que eu sou, muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Eu observo em outras pessoas. Então não é só o signo, não é o ascendente, não é como nasceu, quando e quais as práticas. Chama-se mediunidade. E é muito importante que nós possamos começar a pensar, a questionar, a falar sobre isso, a ter conhecimento, e que uma vez que já entra no manual de diagnóstico, então muitas pessoas, por exemplo, profissionais da psicologia que trabalham com regressão, não acreditam, e não é pré-requisito que se acredite em vidas passadas.
Eu, que acredito, não preciso ficar observando somente as vidas passadas, e mesmo nas pessoas que nos procuram, a gente ficar trazendo à tona o que fomos num passado tão distante, mas sim observar quais são as repetições na nossa vida que trazem um ensinamento. Quando nós juntamos tudo isso, ainda com conhecimento hoje tão difundido e que vale muito a pena estudar, do pensamento sistêmico, da constelação familiar, que veio através de Bert Hellinger, mas que requer ainda um estudo muito mais profundo, criterioso também, e isso eu falo como psicóloga, quando nós podemos fazer uma junção de todas as coisas, da mesma forma como nós não damos um diagnóstico a partir somente do resultado de um teste ou dois, mas de um conjunto de entrevistas. E mesmo assim, para mim ainda conta muito mais como alguém se apega àquele diagnóstico. Como nós nos apegamos ao nosso problema ou à resolução dos nossos conflitos diz muito mais sobre como nós queremos e nos permitimos sair desse estado. Então, como acessar a paz no momento que nós passamos hoje? Com essa frase de Yogananda, fechando com a reflexão dos demais filósofos que eu trouxe aqui, e que Cristo, que é o que nós conhecemos, trouxe de uma forma tão belíssima, e ele já dizia ali em Mateus, né, que é importante que nós não nos preocupemos tal qual os pássaros no céu, os lírios no campo, com o dia de amanhã. É importante que nós sejamos previdentes, mas quanto muitas vezes nós investimos no dia de amanhã, quanto nós esperamos muitas vezes, não mais só dos outros, e quanto mais esperamos dos outros, mais esperamos de nós mesmos. Como alcançar a paz quando os nossos pensamentos não cessam? Se eu tenho a intenção de meditar, de relaxar, somente já com a intenção, eu já me ponho diante da expectativa. Já dizia uma professora minha no curso de psicanálise há 20 anos, que a expectativa, a idealização, já é o caminho para a frustração. Então, quando nós, como o Buda coloca, deixamos de esperar, nós temos todas as coisas. O que Buscaglia colocava nesse livro chamado Amor, e ele também tinha um livro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo, é que se uma pessoa nos diz que vai nos dar alguma coisa, e chega com uma caixinha, nós já esperamos que dentro dessa caixinha tenha algo maior. Quem sabe a chave de um carro, ou que um bombom, mas dentro do bombom de repente tem um anel. E quando nós podemos nem imaginar que ganharíamos um bombom, e que naquele bombom veio apenas o ato de amor, de dizer, você foi lembrado. Nós minimizamos a expectativa. Então, nesses tempos de agora, qual foi o nosso posicionamento diante de todas essas adversidades? Quando eu dei o nome do meu livro de Amar a Decisão, eu coloquei o subtítulo Transformando Adversidades em Superação. E não estou aqui nem para vender livro, porque na verdade não é a intenção. Já me disseram que eu sou péssima vendedora. Nós hoje temos muito conteúdo gratuito. Muitas pessoas, às vezes, escutam falas muito importantes e querem sentar diante da Cris, né, diante do Adão, mas muitas vezes perdem o que a Cris está compartilhando aqui numa palestra, o que o Adão está compartilhando aqui numa gravação, o que os nossos irmãos vão falar nesse encontro espírita pela paz. Nós temos tanta ansiedade e buscamos tantas coisas e escutamos tudo de uma vez só, que depois, quando nós vamos para o nosso banho, nós já não refletimos mais. É como quem diz, eu quero tanto falar com Deus, e Deus só toca no ombro e diz, filha, me escuta. Era uma das coisas que eu contava no meu livro, que eu sonhava com minha mãe. Todas as vezes ela só disse, filha, me escuta. Eu acho que eu nunca escutei, porque eu só falava. Eu não conseguia meditar. E a maioria das pessoas que nos procuram dizem que não conseguem meditar.
Mas se a gente só perguntar por que você quer meditar, vem tanta fala que vai passar de 1 hora. E às vezes é preciso que a gente somente silencie. Muitas vezes, nós só precisamos acessar o recurso que nós temos em nossa mente. Como eu disse, nós estamos na era do despertar da consciência. Não nos considerarmos despertos. Talvez aquele que seja realmente desperto não se considere. Nós somos buscadores incansáveis, mas não mais dessa era de agora que traz tantos cursos, de valores simples a valores tão altos, tão elevados, de possibilidade de mudança tão rápida de profissão. Eu participo de um grupo de mulheres empreendedoras. Eu não gosto de grupo, não consigo ficar muito observando, mas ali eu fiquei. Porque não são mulheres empreendedoras que fazem passar um valor no material, na aparência física. Então, desde aquela que é empresária e é a dona do negócio, da grande confecção, até aquela que é empresária e é a grande costureira, aquela que entrega um bolo. Essas mulheres no começo começaram a se desesperar. E a coordenadora, ali foi a única vez que ela se manifestou e disse: meninas, daqui para frente, nunca mais se ouviu. No começo foi uma semana de muito desespero. Mas mulheres que não só se adaptaram, como não falaram mais sobre as dificuldades, como ainda se mobilizaram, arrecadando cesta básica, alimentos, para trazer inclusive para essa casa onde eu estou e onde nós participamos, roupas. Foi um momento em que eu fiz o convite para os nossos reikianos, para os pacientes. Vamos olhar os nossos armários. Eu conheço a filosofia da Marie Karen, e é muito bonito o que eles fazem ali sobre lavar o banheiro. Na casa que você participa, da igreja, quantas vezes, além de sentar nas cadeiras, você se preocupou em limpar os banheiros, em fazer uma contribuição? Os orientais, quando vão no velório, ou vários outros eventos, eles têm o hábito de colocar o dinheiro dentro de um envelope, materializando. Da mesma forma, às vezes, nos templos, quando eles têm um livramento de um acidente, materializa através do valor. Aqueles templos que trabalham com responsabilidade, se observa que ali tem 2.000, 3.000, R$1.000, já chamam a pessoa para saber por que você doou daquela forma, aquele valor tão alto. Porque isso não precisa ser a materialização da sua gratidão. Às vezes, a materialização da nossa gratidão são R$10 de 20 que eu tinha. Numa época que eu passei muita necessidade, a minha irmã que mais me ajudou, que hoje está no Japão, não que os outros também não me ajudaram, mas era uma irmã que eu sabia, que me ligava, que às vezes ela tinha só R$20 e ela emprestava 10. Hoje nós temos a previdência de não deixar faltar, de ter o cuidado. Mas quanto nós podemos doar da gente? E aqui na pausa, nós tivemos uma pausa por conta da tecnologia, eu abri o Evangelho, que está aqui sobre a mesa. E eu tive a bênção de vir gravar nesse lugar maravilhoso, que é o Núcleo Assistencial Ramatice. Quando eu pude abrir o Evangelho, uma fala de Irmã Rosália e depois de um Espírito Protetor, justamente no capítulo onde diz que não saiba a mão direita que deu à esquerda, ou a esquerda que deu à direita, e que fala que nós sempre temos para dar. Quanto você, eu, já conseguimos dar, não esperando receber? Então, a proposta que eu fiz, inclusive, para aqueles que eu atendo, para aqueles que participam conosco nos grupos, foi, nessa semana, nós percebemos uma movimentação de energia, semana passada, a anterior, a ansiedade aumenta, né? Então, falando em mediunidade, ficamos mais perceptivos, mais sensíveis. Eu digo, minimiza, não maximiza. Minimiza o que você está sentindo.
né? Não transforma numa catástrofe aquilo que você já percebeu que é alguma alteração. Não fica com medo. E aí, qual foi o convite que eu fiz? Vamos arrumar os nossos armários, mas não arrumar e empilhar e comprar mais coisas ou liberar espaço somente. Talvez vamos olhar para aquela roupa que nós temos, que nós precisamos até, mas que não nos fará falta, porque nós temos aqui uma a mais, mas o nosso irmão precisa. Vamos dar aquela peça, talvez, que nós gostamos muito e que pode servir a alguém, mas está parada há um tempo, talvez esperando que eu emagreça e todo mundo fala que engordou na pandemia, não é? Ansiedade. Então, como seria nós podermos disponibilizar daquilo, não daquilo que nos sobra, mas daquilo que nós temos para dar? Porque aí nós entramos em conexão com o nosso eu superior, que é Deus que habita em nós, e sabemos que nós temos para dar. Quantas são as pessoas que sentam conosco e porque erraram, se condenam, se julgam, porque muitas vezes não conseguem colocar em prática aquilo que falam. Os palestrantes, nós sabemos quanto é conflituoso muitas vezes ter que falar de um tema que nós ainda não conseguimos colocar 100% em prática com a nossa família, né? Como seria se o meu filho sentasse em uma psicóloga e é onde eu digo, filho, fala o que você tem para falar da sua mãe, porque por lealdade nós não queremos denegrir os nossos pais. Nós precisamos ter a consciência de que não somos perfeitos, mas ainda assim somos. Não é contraditório. Nós somos o Cristo que habita em nós, e eu aprendi isso aqui. E quando nós não precisamos mais olhar para aquilo que nós não fazemos ainda, né? E os meus pacientes já me conhecem, já sabem que em tudo vai um ainda. Eu não consigo meditar ainda. Eu não acho que eu tenho para doar ainda. E você já profetiza e programa a sua mente que você em breve poderá. É assim que a gente cura a depressão, que a gente cura a ansiedade, que a gente cura todas as dores, todas as crises. E você daqui a pouco vê que passou e você não foi para o hospital. Foi assim comigo. Quando eu tive a crise, no meio da noite, chorando, captando alguma coisa que nem sabia o que era, mas achando que estava morrendo, eu silenciei. Me conectei não só com os meus mentores, porque a gente também escuta muito, eu não escuto os meus mentores, como eu queria escutar, como eu queria ver. Quem escuta, quem vê, quem acessa, diz para você cuidado com o que pede, porque não é fácil. Então, quando a gente pode conectar com a nossa essência divina, que caminha ao nosso lado, eu não preciso ver, escutar, conhecer, falar. Eu preciso, às vezes, só minimizar os meus problemas. A voz que grita, que é a nossa, que gera um campo de energia tão pesado ao nosso redor. Silenciar por um instante, lembra que eu disse? Foca nesse ponto. Como se olhasse suavemente entre as suas sobrancelhas, sem forçar os olhos. E inspira. E basta isso para que a sua mente saiba que você está coordenando. Nós coordenamos a nossa mente. E aí nós acessamos o nosso recurso. E aí nós acalmamos e serenamos. Fácil para você falar, né, Cris, que já deve praticar tudo isso. Não, não é fácil. Não é fácil falar, não é fácil praticar todas as vezes, mas não é impossível. E melhora todos os dias, cada vez mais. Uma das frases que eu mais gosto é: só por hoje. Só por hoje se acalma. Só por hoje você vai conseguir. Só por hoje vai dar certo. Só por hoje qualquer coisa. Mas se só por hoje, naquele momento de crise, parecer muito, eu digo, só por agora. Só por agora eu silencio. Só por agora eu me acalmo. Só por agora eu consigo realizar tudo aquilo que eu me propus a fazer. Se proponha pequenas coisas.
Se parabenize por pequenas coisas. Nós podemos juntos encontrar o caminho para a felicidade. A felicidade, e aí você volta lá no que eu disse que é a definição de felicidade. Isso para mim, felicidade é a soma de pequenos momentos felizes. E se num momento de tristeza eu posso acessar que um dia eu estive lá no alto, hoje eu estou aqui no fundo do vale, mas eu consigo olhar que eu quero estar aqui de novo. Então eu fico em silêncio aqui, sabendo que eu vou usar a força muitas vezes das minhas mãos para escalar. E eu vou conseguir. E só por hoje for muito você se tornar o abrigo da paz. Só por agora, nesse momento que estamos juntos, nós podemos nos propor a conseguir, através de muita emoção, através de conexão, porque não é à toa, como já dizia Chico Xavier, que nós cruzamos os caminhos uns dos outros. Nesta conexão, nós estamos juntos. Não precisa, muitas vezes, a gente se conhecer pessoalmente. Às vezes, nós queremos estar juntos, um com o outro. Então, como a gente falava para encerrar, que nós possamos ser esse abrigo da paz, todos os dias, dentro de nós. Como disse Yogananda, independente dos fatores externos, mude os seus pensamentos se desejar mudar as circunstâncias da sua vida. E se você não estiver conseguindo mudar os seus pensamentos, silencia, confia e acessa. Eu gosto muito do Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa em mãos maiores a sua, e o mais ele fará. Entrega nas mãos superiores, deixa lá, emana para o universo, na certeza de que o melhor para você virá. Às vezes, o melhor a gente só vai saber depois. E outra coisa que eu gosto de dizer, está tudo bem. Independente do que aconteça, se eu não transformar dor em sofrimento, está tudo bem. Por pior que pareça, quando você consegue modificar o seu estado interno, tudo melhora e a solução se apresenta. Que nós possamos nos conectar cada vez mais, nesse breve instante que podemos conversar, de uma forma limitada, talvez alguma coisa não tenha ficado tão clara, vocês podem perguntar. Tem os contatos, né? Acho que estaremos ao vivo, né? Às 9h. Que nós possamos estar juntos nessa conexão divina. E eu sou profundamente grata a cada um que passa em meu caminho. Eu honro e reverencio a oportunidade daqueles que vêm em meu caminho, e todos são a oportunidade do crescimento. Cada dificuldade, cada coisa que muitas vezes nós precisamos olhar e são conflituosas, são as coisas pelas quais nós podemos agradecer. Então, que possamos ser imensamente gratos nesse caminho que a espiritualidade nos conduz. Gratidão. Agradecemos a nossa convidada, Cris, pela exposição com que nos brindou. Encerramos nossas atividades dessa manhã. Agradecemos a participação de todos e os convidamos para a atividade do período da tarde, o qual se iniciará às 14 horas, conforme a programação. Obrigado.